drones e sensores para proteger os animais de serem atropelados nas linhas de trem na Europa. Uma inteligência artificial que transforma o seu jardim num grande estúdio de televisão. Um robô antílope que está ajudando a salvar uma espécie. Rinocerontes na África do Sul que estão sendo salvos pela ciência cidadã. E a Universidade de Cambridge que está colocando voz de inteligência artificial no extinto Dodô. Tudo isso no impensável. Cientistas de inteligência artificial e robótica do Instituto Real de Tecnologia de Estocolmo, na Suécia, conseguiram desenvolver tecnologias para afastar os animais selvagens das pistas de aeroportos, para afastar também das linhas de trem. São milhares de animais que todos os anos perdem as vidas quando chocam com aviões, com os trens, nas estradas. E agora, eles utilizando o IoT, inteligência artificial avançada, processos sonoros que só são detectados por aquela espécie animal, eles estão conseguindo, por exemplo, zerar acidentes em aeroportos e algumas regiões de estradas de ferro. É a tecnologia sem ter que fazer nenhum tipo de muro, nenhum tipo de grade, afastando os animais de uma forma inteligente, perpetuando as espécies e criando uma convivência entre os seres humanos, o crescimento das cidades e os animais que moram próximos a nós. Uma lição de como a inteligência artificial pode criar uma coexistência nova para nós, Gaia. Talvez a grande obra do nosso tempo não seja dominar a natureza, mas aprender a coexistir com ela. A Phlox Robotics propõe uma virada de página. Utilizar IA, drones, sinais acústicos específicos por espécie e ciência de ponta para proteger a fauna, gerir ecossistemas e reduzir conflitos entre espécies. Sinais acústicos específicos que afastam de áreas sensíveis como aeroportos, ferrovias, agricultura, áreas urbanas e campos de trabalho, detectando javalis, veados, gansos, entre outros. Também colocando aos cientistas relatórios com estatísticas da vida selvagem. Não se trata apenas de tecnologia, mas de ética, de sustentabilidade, de entender que o verdadeiro avanço não está em dominar, mas em conviver. Isto é, o impensável. E se no quintal da sua casa tivesse uma câmera de inteligência artificial que pudesse detectar mais de 2.000 pássaros e insetos, captasse tudo isso e criasse um tipo de documentário daqueles que você vê no cinema? É isso que está acontecendo exatamente agora. Uma startup criou um tipo de comedouro para abelhas, insetos, pássaros, e tudo o que acontece ali está sendo gravado e editado por uma inteligência artificial. É uma nova forma do que nós chamamos da ciência cidadã, uma nova forma de você ser o diretor do seu filme, do seu documentário sobre a vida selvagem e trazer mais alegria para a sua vizinhança e compartilhar tudo isso nas mídias sociais. É o quintal se tornando um laboratório vivo, onde o design biomimético se une à ciência cidadã. Pequenos olhos eletrônicos que nos ensinam a ouvir a vida oculta entre as pétalas. A Birdbury criou o Petal, uma câmera em forma de flor, desperta ao menor movimento de abelhas, pássaros e insetos. Com inteligência artificial, ela transforma cada voo em poesia e cada pouso em um documentário. Nos convida a uma nova revolução, olhar para o invisível que vive ao nosso redor. É brinquedo, é ciência, é manifesto e talvez, ao assistir esses mini documentários feitos por IA, descobrimos que a grande história da Terra é contada pelas pequenas criaturas. Não é ficção científica. A China criou um robô antílope que se infiltra nos rebanhos para protegê-los. O antílope tibetano quase desapareceu.
ele vive a 5.000 metros de altitude. Ele era sacrificado para proteger um tipo de chale que era caríssimo, só a elite asiática utilizava. Para criar um único chale, precisava sacrificar entre 3 a 5 animais. Mas agora, a robótica, a inteligência artificial, está infiltrando este robô para perceber como está sendo o processo migratório de procriação e também o processo de câmara de 24 horas. Estamos usando a robótica e a inteligência artificial para nos ajudar a manter um planeta que seja para todos os terráqueos. Do luxo que quase os exterminou, aos algoritmos de inteligência artificial que hoje os protege. Diferente de outros animais caçados por couro ou pele para casacos, como raposas e martas, o antílope tibetano foi explorado especificamente por sua lã extremamente rara, tão fina que um chale inteiro podia passar por um anel. Retirada da parte mais interna da pelagem, essa fibra era considerada um dos materiais mais luxuosos do mundo. Símbolos de status entre elites na Índia, Nepal, Europa e Oriente Médio. O antílope, que um dia foi caçado pelo luxo, agora é protegido pela inteligência das máquinas, nos lembrando que o futuro da Terra é um pacto entre vida e invenção. A ciência nuclear ajudando a proteger os rinocerontes. Na última década, milhares de rinocerontes na África do Sul foram mortos para retirarem o seu chifre. Esse chifre é usado em vários locais da Ásia como processo medicinal, sem nenhuma comprovação. Também utilizado para fazer adagas, para fazer esculturas. É um sinal de riqueza. Em alguns locais, custa mais caro o pó do chifre do rinoceronte do que o pó de ouro. Mas isso gerou uma grande ganância, fazendo cair radicalmente a população dessa espécie nas savanas africanas. Cientistas de uma universidade de Johannesburg conseguiram usar um processo químico onde torna esse chifre totalmente rastreável. Se ele for detectado em alguma estrada, em algum avião, mostrará que ele foi extraído de forma irregular, porque o comércio de chifre de rinocerontes foi banido há anos do comércio mundial. Do pó da ganância ao brilho da ciência. O átomo agora vigia o rinoceronte. The Isotope Project, nascido na África do Sul, insere isótopos radioativos seguros nos chifres dos rinocerontes. Imperceptíveis ao animal, mas fatais para o contrabando. Cada chifre agora é rastreável. Cada tentativa de tráfico se torna denunciada por máquinas sensíveis à radiação. Essa marca invisível é um símbolo contra o tráfico ilegal que exterminou milhares de rinocerontes. É a fusão improvável da tecnologia nuclear com a esperança de salvar uma espécie milenar. O famoso e o extinto Dodo voltou a falar, mas agora utilizando a inteligência artificial. O Museu de Zoologia da Universidade de Cambridge replicou em 13 espécies uma inteligência artificial que basta você ler um QR Code com seu celular e iniciar uma conversa em mais de 20 idiomas. É uma forma de entender o que aconteceu com esses animais, o como eles foram extintos, ensinar usando a vocalização. E você, quais perguntas fariam para as baleias, para o Dodô, para os animais que já não estão entre nós? No coração de Cambridge, este museu quebra o silêncio da história natural. Animais preservados ganham voz, não para assustar, mas para ensinar. O Dodô, que desapareceu pela negligência humana, agora reaparece em bytes e algoritmos, lembrando que a extinção não é um mito distante, mas um espelho do presente. Cada pergunta feita por crianças ou adultos, cada resposta moldada pela IA, revela o que realmente desejamos saber sobre a vida que compartilhamos neste planeta. É uma experiência que vai além da curiosidade, é um chamado à responsabilidade. Porque museus não são apenas lugares de memória,
são laboratórios do futuro, que nos dão a chance de escutar com a tecnologia o silêncio da natureza, que já não podia dizer mais nada. Se você quiser saber mais sobre estudo do futuro, ciência, tecnologia, inovação, inteligência artificial, robótica, me siga nas mídias sociais. Eu sou o professor Gil Giardelli, porque você é o que você compartilha. E a inovação não é toda a história, mas é uma grande história. Até o próximo episódio de O Impensável. Qual?